Opa, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre assuntos delicados que envolvem crianças. Não vai ter nenhuma descrição ou imagem, ou seja, nada explícito, mas ainda assim, se você for uma pessoa sensível com esse tema, eu não recomendo esse vídeo. Quando eu vi esse filme na Netflix, eu pensei que fosse um filme de terror ou de suspense. Eu também vi alguns comentários sobre ele, pessoas dizendo que era um filme muito pesado, que elas tiveram que parar de assistir o filme, respirar fundo e depois terminar o filme de tão pesado que ele era. Quando eu fui pesquisar sobre o filme e depois que eu assisti, eu entendi por que ele é tão pesado. Eu tive que parar umas 5 vezes, ou pra chorar, ou pra processar o que tava acontecendo, ou então pra respirar. Algumas cenas eu não consegui assistir, eu pulei, porque elas eram muito pesadas, e quando terminou o filme eu fiquei desolada. Esse filme, ele é tão chocante porque ele é baseado em um caso real. Então, quando você assiste pensando que essas coisas realmente aconteceram, não tem como não ficar triste ou não tem como não ficar revoltado. Então, vamos lá, vamos falar sobre Em Silêncio. Eu primeiro vou falar sobre o filme, depois eu falo sobre o caso real e as principais diferenças entre os dois. Esse filme foi recentemente adicionado na Netflix. Depois do sucesso de Round 6, eles adicionaram mais filmes do mesmo diretor, e esse foi o caso de Em Silêncio. É um filme sul-coreano de 2011, o nome original é Dogani, e ele foi baseado em um livro chamado The Crucible, que foi publicado em 2009. O filme conta a história de um professor de artes que vai para outra escola para dar aula em um colégio interno para crianças surdas e mudas. Esse professor tá passando por problemas financeiros, a filha dele tá doente e a esposa dele faleceu e quem ajuda ele é a mãe dele. Logo no começo do filme, mostra um garotinho andando em direção aos trilhos do trem. Dá pra ver que ele tem machucados no rosto e ele entra na frente do trem e ele é atingido. Essa cena, ela meio que já dá uma ideia de como vai ser o filme todo. Chocante. É um filme escuro. Sabe quando tá aquele clima de chuva, o céu escuro, meio nublado? Então, o filme tem esse clima. As crianças do filme, elas têm um olhar vazio, como se elas estivessem sempre com medo. Elas ficam encolhidas, elas não olham para as pessoas diretamente nos olhos. Então, assim que o professor chega na escola, ele percebe que tem algo estranho e ele chega a perguntar isso para outro professor. Por que as crianças são tão retraídas? E aí esse professor fala que crianças surdas e mudas, elas são assim mesmo, elas são fechadas. Nas primeiras partes do filme, ele tá conhecendo a escola, falando com outros professores, falando com o diretor, interagindo com as crianças. E nesse começo, parece muito um filme de terror. As cenas, os ângulos, a iluminação. Eu não sou profissional, eu não estudo cinema, mas eu já vi muito filme de terror na minha vida, então pra mim lembra bastante um filme de terror ou um filme de suspense. E eu acho que essa era a intenção do diretor. Os monstros desse filme de terror, que não é um filme de terror, são o diretor, o irmão gêmeo do diretor, que é o administrador da escola, um professor e a irmã mais nova do diretor, que é uma superintendente, então ela cuida das meninas. O irmão gêmeo do diretor fala que o professor precisa dar dinheiro pra trabalhar na escola. Nunca vi uma coisa dessa na minha vida, você precisa pagar pra trabalhar, e ele precisa pagar os fundos da escola, alguma coisa assim. O cara já não tem dinheiro, e ele ainda precisa pagar pra trabalhar, mas tudo bem. Esse professor de artes, ele começa a perceber umas coisas bem estranhas na escola. A principal de todas é que as crianças estão machucadas. Elas têm hematomas no rosto, no olho, na boca. E tem uma cena que mostra ele entrando na sala dos professores e outro professor, o professor que eu falei, ele tá descendo o cacete em um aluno. E ninguém faz nada. Tem gente em volta, tem outros professores, mas ninguém faz nada. Eles estão completamente indiferentes ao aluno apanhando. E ele apanha muito, né? Ele não apanha pouco, ele apanha muito. Esse aluno que tá apanhando, ele é o irmão do menininho lá do começo do filme. Ou seja, ele tinha acabado de perder o irmão e ele tava apanhando porque ele supostamente tinha fugido do dormitório. Essa era a maneira do professor disciplinar o aluno.
Ele também percebe que tá rolando algum tipo de investigação na escola e ele vê um policial recebendo dinheiro do diretor. Mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A gente descobre o que tá acontecendo quando uma aluna, também machucada, leva o professor até uma sala de limpeza, de faxina, tem máquina de lavar essas coisas. E aí quando ele entra, ele vê aquela superintendente que eu falei enfiando a cabeça de uma aluna dentro da máquina de lavar. O professor salva essa menina e essa mulher disse que estava disciplinando a aluna, inclusive ela tinha cortado o cabelo da menina. Nisso, a menina desmaia e o professor leva ela para o hospital. No hospital, ela escreve um bilhete para ativista dos direitos humanos e conta tudo o que estava acontecendo na escola. O diretor, o irmão gêmeo dele e o professor, eles estavam abusando dos alunos. No filme, mostram 3 vítimas, 2 meninas e um menino. Quando as crianças denunciavam os abusos, as pessoas não acreditavam. Eles não acreditavam ou eles eram indiferentes. E aí elas voltavam para a escola e apanhavam como castigo. A superintendente, ela era amante do diretor, amante e irmã, e ela tinha cortado o cabelo da menina porque a aluna tinha flertado com o diretor. A polícia ia na escola investigar os casos, mas aí entra o policial corrupto que eu falei. Então eles iam só por ir, eles não faziam nada na verdade. Então, nesse começo do filme, mostra a indiferença das pessoas com o que estava acontecendo. Ninguém fazia nada. O diretor, ele era um pastor de igreja, blá, blá, blá. E o pai dele tinha fundado a escola. Ele era um bom homem. Eles ajudavam crianças surdas e mudas. Então, ninguém acreditava que ele era um grande de um safado, porque diziam que ele era um homem bom e que ele nunca faria nada disso e tarará. Essas crianças, sem um intérprete, não tinham como se comunicar. Uma era órfã, outra tinha um pai com deficiência intelectual, então ele não podia cuidar dela, e o menino só tinha a avó, que cuidava de uma pessoa em estado vegetativo, e ele não tinha os pais. Então, eram crianças que não tinham ninguém para cuidar delas ou responder por elas. E essas pessoas faziam o que elas queriam porque ninguém fazia nada. Não tinham os pais ali para cuidar delas. Até que chegou o professor de artes. Ele e a ativista dos direitos humanos, eles gravaram os depoimentos das crianças e é nesse momento que o filme mostra o que aconteceu com elas. Eu sinceramente pulei as cenas porque elas eram muito pesadas. Eu acho que eu só vi a primeira cena, mas depois eu comecei a ficar muito mal pensando que aquilo tinha acontecido de verdade. Então, não dava pra continuar assistindo, e aí por isso eu pulei as cenas pesadas. A ativista, ela tentou levar as gravações para as autoridades, só que ninguém fazia nada. Eles falavam que o problema não era deles, daí um jogava o problema pro outro e ninguém fazia nada. Até que uma emissora de TV resolveu pegar o caso e eles passaram os depoimentos na TV. Só depois disso, depois que o público viu, a polícia foi atrás dos agressores e eles foram presos. E essa é a última parte do filme, o julgamento deles, e ela é tão frustrante, mas tão frustrante. E são coisas que acontecem na vida real. As testemunhas são compradas. Por exemplo, o faxineiro, ele não vai dizer que o chefe dele é um safado, porque senão ele vai ser demitido. O advogado dos agressores é amigo do juiz e coisas desse tipo. Se você é rico e influente, a justiça não vai pesar em você. E o julgamento no filme mostra exatamente isso. As crianças são expostas, tentam provar que elas estão erradas, que elas não foram agredidas. Tinham 2 plateias, a dos acusados, familiares e etc. E a comunidade surda e muda que estavam do lado das crianças. O juiz, ele nem queria colocar um intérprete para traduzir as coisas que ele estava falando, só que sem um intérprete, como eles iam entender tudo claramente? Não tinha como. No fim, ele chama uma intérprete, mas até isso é uma dificuldade. Essa parte do filme é um ping-pong emocional, porque o advogado das crianças, o promotor, ele consegue rebater as mentiras, provar o que aconteceu. Então a gente pensa que vai ter justiça, mas aí começam as frustrações. Por serem menores de 13 anos, se os pais aceitarem um acordo, os depoimentos das crianças se tornam inválidos. A avó do menino aceita o acordo, o pai de uma das meninas também aceita o acordo, então o único depoimento aceito foi o da menininha órfã. Enquanto isso, o professor de artes é demitido da escola, lembrando que ele tá passando por dificuldades financeiras. Tentam chantagear ele, oferecem uma vaga pra ele numa escola melhor,
falam pra ele pensar na filha dele que tava doente. No fim, ele não aceita o dinheiro. No final, eles conseguem gravações do crime provando que o crime tinha acontecido e eles dão essas provas pro advogado, mas os agressores receberam a pena mínima. Eles receberam 6 meses de prisão e alguns anos de condicional. O juiz, ele era amigo do advogado dos agressores e o advogado das crianças, o promotor, ele foi comprado. O menino ficou revoltado porque o professor de artes tinha prometido que os agressores pagariam pelo crime, mas no final eles saíram quase livres. Então o menino, ele foi atrás do professor dele, o que tinha cometido os crimes, e ele ataca o professor com uma faca. Tem uma luta corporal entre os dois, eles caem no trilho do trem e eles são atingidos pelo trem e os dois acabam falecendo. A próxima cena é uma manifestação da comunidade surda e muda. Tá passando o carro do juiz e eles começam a jogar ovo no carro. Eles tentam ir pra cima do carro pra quebrar o carro. E a polícia começa a bater neles e jogam água. E pra mim, essa foi uma das cenas mais tristes desse filme. Tem várias cenas tristes, mas essa aqui me fez pausar e chorar por um tempinho antes de continuar. Eles tinham perdido o caso. Uma criança que era a vítima da história tinha falecido, o juiz era comprado, os advogados eram comprados, os verdadeiros culpados estavam livres, aí tem a violência da polícia contra os manifestantes. O auge disso tudo foi quando o professor de artes pegou a foto do menino, ele foi pro meio da multidão e aí ele começa a chorar e falar do menino, enquanto isso a polícia tá jogando água neles e batendo neles. Nossa, cara, que tristeza. Eu não gosto de filmes de drama, porque eu choro e eu odeio chorar. Eu odeio chorar. Então, eu não assistiria esse filme de novo, porque eu não quero chorar mais. Mas eu recomendo esse filme, ele vai te fazer refletir sobre algumas coisas. Agora, vamos falar sobre o caso real. O caso aconteceu na Coreia do Sul, na escola Gwangju-inhwa. Era uma escola para crianças surdas e mudas. Os crimes aconteceram nos anos 2000, de 2000 a 2003, e foi descoberto em 2005, quando um professor recém-chegado na escola alertou os defensores dos direitos humanos sobre o que estava acontecendo na escola. 6 pessoas, e entre elas professores, responsáveis pela administração e o diretor da escola, foram acusados de terem abusado de pelo menos 9 estudantes. Mas é possível que tenham mais vítimas que não quiseram falar sobre os crimes por medo ou por algum motivo. As idades das vítimas variam de 22 anos, 7 anos e 9 anos. E essa é a primeira diferença entre o filme e o caso, o número de vítimas e o número de acusados. Assim como no filme, depois de fazer a denúncia, o professor foi demitido. A polícia só começou a investigar o caso meses depois, quando um aluno falou sobre o que estava acontecendo na escola para uma emissora de TV. Dos 6 acusados, 2 foram liberados porque o prazo de prescrição dos crimes já tinha acabado. O diretor recebeu 5 anos de prisão e os outros 3 receberam penas mais pesadas, mas não falam quais penas foram essas. Em um segundo julgamento, em 2008, o diretor recebeu liberdade condicional e ele teve que pagar uma multa de 3 milhões de won. Algumas penas foram diminuídas porque os pais das vítimas fizeram acordos com os acusados durante o julgamento. E isso também é falado no filme. Na época, o caso não teve tanta repercussão assim, tanto é que a escola continuou aberta depois do crime. Até que em 2009, o livro sobre o caso foi publicado e em 2011, o filme Em Silêncio foi lançado. O filme chamou a atenção do público para esse caso e as pessoas começaram a pedir para fecharem a escola e reabrirem o caso. Além disso, pediram punições mais severas em casos de abuso. A escola foi finalmente fechada e foi criada a Lei Dogani, que é o nome do filme, Dogani. E essa lei aumentou a pena para crimes de abuso contra menores de 13 anos. Também foi abolida uma cláusula chamada incapacidade de resistir. As vítimas, em especial vítimas que tinham alguma deficiência, elas precisavam provar que eram incapazes de resistir quando o crime estava acontecendo. Essa é uma história triste, assim como o filme, é um filme muito triste, mas foi bom ver a repercussão que o caso teve por causa do livro e do filme. Graças a isso, os caras criaram uma lei, velho. Eu não posso dizer que foi um final feliz, porque tiveram vítimas,
Mas é bom saber que, de alguma forma, a gente pode mudar muita coisa através da arte, nesse caso, através do cinema. Muito obrigada se você assistiu até aqui, eu vou deixar aqui na descrição os links e referências que eu encontrei sobre o caso. Eu recomendo esse filme se você não for uma pessoa muito sensível, tenha em mente que é um filme bem pesado, então eu não sei se é um filme pra qualquer um, mas enfim, né? É isso, obrigada pela sua companhia, nos vemos em breve, tchau!